Guria, só me confirmem. Me ouvem bem? Tá, Sim, tá. Gurias, assim, gurias e guris, né, todos nós estamos nessa jornada. Essa é uma reunião inicial para a gente fazer alguns combinados. Meu vídeo não tá o ideal aqui, porque eu tô pelo celular. Tô aproveitando o intervalinho aqui para poder fazer isso. Tô deixando gravado, que daí fica para todos os outros e já fica consolidado, né, e para a gente poder se organizar. Então, a primeira coisa que é importante, é a gente já combinar mais ou menos a data de entrega. Então, a gente já começa lá pelo final, né. Normalmente, o professor Augusto define essa data e nos passa, e ela normalmente acontece na 17ª semana de aula. Então, é bem antes do que a gente imagina, né, não é lá em dezembro, mas por volta ali do dia, naquela semana entre o dia 19 e 20 de novembro até o dia 22. Acredito que a nossa data limite seja o dia 22 de novembro, tá? Ali naquela semana. Então é importante que a gente já fique com isso alinhado, porque a gente tem essa entrega marcada. O que que acontece? Essa entrega, ela vai servir para os colegas que fazem TCC 2, tá? Então essa data de entrega, que é uma entrega institucional, ela é para o TCC 2. O TCC 1, que são os projetos, ele é entregue diretamente para o professor, então a gente não tem banca. Com isso, eu consigo dar mais uma semana para vocês. Então, eu consigo que vocês me entreguem os projetos por volta do dia 30, tá? Mas aí eu vou marcar bem certinho as datas TCC 1 e TCC 2. Nós já deixamos mais ou menos combinado, então. TCC 1, dia 30 de novembro. TCC 2, dia 22 de novembro, que eu acredito que seja essa data que o Augusto vai passar formalmente, tá? Por que tem essa diferença, né, gente? Então, o TCC1, ele é avaliado diretamente pelo professor orientador. Então, a gente não tem mais banca. Não sei se vocês sabiam disso já, ou se, né, enfim, que mudou um pouquinho. Então, é avaliado diretamente o professor de acordo com o desempenho de vocês durante todo o semestre, tá? E o TCC2, não. O TCC2, nós temos a banca normal, né? Então, vida normal, tudo como se faz normalmente. E, normalmente, essas bancas acontecem na penúltima, ou seja, na 19ª semana, na penúltima semana de aula. Que, normalmente, e esse semestre vai ser em torno de 4 a 7 ali de dezembro, mais ou menos isso, tá? Então, eu já até vou antecipar, porque normalmente eu faço nas terças-feiras dessa semana, essa penúltima semana, eu já antecipo para vocês a data e coloco ali no grupo, tá? Até vou anotar aqui, que daí eu não esqueço, e tem que passar para vocês as datas. O que é importante? E aí, atenção para o TCC1 agora, tá? Para os projetos. Primeira coisa, a gente precisa dessa reunião individual de alinhamento, tá? Ela é fundamental. Então, como é que a prof faz? Eu sempre disponibilizo para vocês uns horários ali, tá? Sempre é mais fácil a gente conseguir fazer isso de maneira. Deixa eu só admitir a carinha aqui. Da gente fazer isso de maneira online, por quê? Porque aí eu consigo também ficar mais tempo com vocês, tá? É mais fácil do que a gente marcar presencialmente. E não tem impeditivo nenhum, que é, né, é a forma de contato. O que eu sempre peço? Fizemos a primeira parte, nos reunimos, me manda aquilo que foi feito, que daí eu devolvo para vocês. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, não tem problema, tá? Só se for por WhatsApp, fora de horário de expediente, só me sinalizem, não tem problema mandar, tá? Os alunos de orientação estão absolutamente autorizados a mandar sexta, sábado, domingo, de noite, não tem problema. Só me sinalizem ou me lembrem quando não for horário de expediente, porque senão às vezes eu não olho ou passa, e aí eu posso ter esquecido, tá? Mas não tem problema, podem mandar, é isso mesmo, tá? Por que que é importante nos projetos essa primeira reunião? Digo que a primeira reunião de alinhamento, ela é fundamental, que é onde a gente vai definir a metodologia do projeto, tá? Então, o primeiro alinhamento, que é a definição e delimitação do tema e a metodologia, na verdade, é a reunião principal, é o que vai resolver a nossa vida, tá? Porque daí a gente vai entrar num acordo para vocês poderem
começar a fazer as leituras e poderem ter uma base, tá. Karine, eu estou falando do TCC1, tá, mas está gravado, as partes anteriores também, só para te deixar claro. Florência também, que está por aí, que já vi. Que é importante, gente, no TCC1, ainda em TCC1? Eu mandei para vocês, alguns documentos. Um deles é o manual da instituição, que é onde vocês vão tirar toda a parte de metodologia, toda a parte de ABNT e o modelo de projeto. Inclusive, eu mandei um modelinho de projeto que foi utilizado por um orientando meu na época e que está bem estruturado. Então, se baseiem por isso, porque isso já facilita a vida de vocês, tá? Isso é bem importante. Já fica mais ou menos um modelinho de projeto para a gente já deixar mais ou menos organizado, tá? Segundo ponto, o projeto ele não tem limite de folhas. Então, vocês podem fazer um projeto de, enfim, só que, claro, não tem necessidade de fazer um projeto de 50 páginas. A gente fazendo um projeto de 15 a 20 páginas, tá ótimo, tá? Tá excelente, tá bem consubstanciado. O que vai importar para a gente, né? A gente efetivamente ter uma bibliografia bem consolidada, tá? Para que a gente consiga organizar um bom projeto. E isso vai fazer parte também depois do material de vocês. Isso vocês não perdem, porque daí vocês vão levar para o TCC2, tá? Como eu disse, o projeto importante é delimitar o tema e a gente analisar a metodologia, tá? Sobre o TCC2, daí vamos fazer um salto agora, só para a gente fazer outros combinados. O TCC2, a gente entra numa nova etapa, né? Então, a gente vai precisar de um pouco mais de densidade, né? A gente vai ter que retomar algumas leituras, a gente vai começar a se organizar. Eu vi, por exemplo, teve colegas que já me mandaram, que já construíram toda a sua introdução. Gente, cuidem isso, tá? Não que não possa, mas normalmente a introdução ela é a última parte do trabalho. Ela é o último estágio, é o último movimento que vocês vão fazer no trabalho. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar aquele sumário provisório que vocês construíram lá no projeto de TCC1, e aí já fica a dica para os alunos de TCC1, né? Que a gente vai criar um sumário provisório. Por quê? Porque ele faz com que a gente tenha um esqueleto do nosso trabalho. E isso é fundamental. A gente precisa formar uma estrutura do nosso trabalho para que mentalmente a gente saiba onde é que a gente está caminhando. Não adianta a gente sair que nem louca, assim, ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Vamos formar esse esqueleto que nós vamos formar juntos, e aqueles que já foram alunos do projeto de TCC1 já estão com ele praticamente formado, tá? E aí vocês já vão colocá-lo ali para que mentalmente vocês já consigam se organizar. E aí, como é que a gente começa no TCC2, né? Por onde eu começo? Pelo começo. Vocês vão começar pelo capítulo 1, tá? Não precisam começar pela introdução, não comecem assim, por quê? Porque a introdução, ela vai dizer aquilo que está no trabalho. E vocês não têm o trabalho ainda, tá? Então, primeiro, a gente precisa estruturar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? O que normalmente eu faço? Normalmente eu vou dando prazos, mas é prazos para que a gente se policie, tá? Então vamos pensar, a gente se reuniu hoje, vamos tentar nos reunir na semana que vem individualmente. A partir disso, para que a gente tenha pelo menos um início da escrita do capítulo 1 em TCC2 e um início de esboço do projeto em TCC1, a gente tem que mensurar mais ou menos umas 2 semanas, tá? Então, parece pouco, né? Mas se a gente não fizer isso, a gente vai deixando o tempo passar, tá? Então, estruturem mais ou menos 2 semanas, mandem para pronto, por e-mail ou por WhatsApp, tá? Naquele esquema que eu comentei. E aí eu vou passando para vocês, ó, pode seguir, não, vamos mudar a linha, não, falta alguns autores, não, falta isso, etc. E a gente vai conseguindo se organizar, tá? Isso é bem importante. Então, o que faz? TCC2, pega o modelinho que a prof colocou lá, tá? Tem um modelo que, se eu não me engano, é do Bernardo, que está lá. Utilizem aquele modelo como base. Ai, desculpa, tem um negócio aqui, nada a ver, não sei por quê. Deixa eu voltar para vocês aqui. Utilizem aquele modelo, já dou a palavra aqui, desculpa, vi uma mãozinha.
Por favor. Alguém queria falar? Não? Espera aí. Como eu tô no celular, não enxergo direito, gurias. Podem me interromper, tá? O que a gente faz, então? Pega aquele modelinho, tá? E já estrutura ele com os capítulos de vocês. E isso faz vocês já começarem a visualizar. E aí vamos lá tocar ficha e escrever o capítulo 1, tá? A gente tem que sempre pensar nessa ideia de encadeamento lógico, tá? Dica, tanto para TCC1 quanto para TCC2, ó, atenção. É importante vocês já irem fazendo referenciamento. Não deixem para fazer, eu vou fazer minhas referências bibliográficas só no final. Vou sair escrevendo e não vou colocar. Não, não façam isso. Sabe por que vai acontecer? Lá no final vocês já não sabem o que leram, não sabem onde é que estava aquilo ali, vocês vão ter trabalho dobrado. Leva mais tempo fazer referenciando, leva. Mas isso faz com que vocês ganhem tempo lá no final, tá? E para que a gente também não chegue na banca e tome na cabeça em função de falta de referência, tá? Então, por exemplo, a Florência utilizou lá o livro de psicologia jurídica do professor Jorge Trindade. Ela já vai fazer a referenciação dessa obra. Ela já vai colocar lá, olha, tal citação foi assim, tal citação foi assado. Cuidem isso de formatação, mas não se preocupem tanto com isso agora, tá? Primeiro momento, vão estruturando, vão escrevendo, vão fazendo as referências, e depois eu vou ajudando vocês a organizar a formatação, tá? E daí eu vou dizendo, olha, cuide do recuo de 4, essa aqui tem que vir para lá, etc. E a gente vai organizando, tá? O importante é ir dando sequência. Alguns alunos gostam de fazer fichamento de obras, tá? Eu sempre acho que em TCC a gente tem muito pouco tempo para fazer fichamento. Então, o que eu já faço? O que eu prefiro fazer? Já joga lá para o trabalho as referências, tanto no referencial teórico do projeto de TCC, quanto aqueles que já estão fazendo o artigo científico. E aí, com isso, vocês já vão tendo uma espécie de fichamento, porque vocês já têm uma base do que vocês leram, do que vocês utilizaram, tá? Porque a gente tem muito pouco tempo, são 4 meses, gente. Não tem como voar muito, vou fazer um fichamento para depois passar. Não, é uma loucura, tá? Então, cuidem isso para que não aconteça. Número de páginas, que a Karine perguntou super bem, tá? Normalmente, gente, a gente tem entre 20 a 25 páginas no TCC2, tá? O projeto de TCC não tem limite de páginas, como eu falei, mas também nós não vamos fazer nada gigante, porque não é necessário. Mas projeto de TCC2, sim, tem limite de páginas normatizado. Por quê? Porque normalmente o artigo científico ele tem uma densidade maior do ponto de vista teórico, então ele tem muita referência. Normalmente você vai sopesar assim, olha, eu tenho 20 páginas, eu tenho que ter pelo menos 20 não, em torno de 30, 40 notas de rodapé, tá? Ou referências se for utilizar o autor data, tá? Que são 2 sistemas diferentes de referências bibliográficas por nota de rodapé, que é aquele que a gente bota o íconezinho lá, bota o númerozinho e joga lá embaixo na nota de rodapé, ou ainda o sistema autor data, que é aquele que a gente coloca o parágrafo, coloca o autor e data na sequência. Diga, Karine. Prof, eu estava olhando o manual ali do TCC e eu realmente fiquei com dúvida nessa parte aí, porque eu vi ali o modelo que tu mandou do Bernardo, do artigo dele, ele usou, na verdade, os dois, ele usou nota de rodapé e autor data, mas tem necessidade de usar nota de rodapé se eu usar autor data ao longo do artigo? Não tem. Provavelmente ou é um equívoco, ou ele utilizou nota de rodapé para nota explicativa. Não é isso? Não, é que tinha os dois, em alguns momentos tinha até de obras junto, e aí eu realmente fiquei na dúvida, não, porque... daí não pode, daí tá errado, tá? É que é um modelo de aluno mesmo, assim, mas aí não pode misturar. Só pode usar a nota explicativa, tá? Se tu E usar o outra autor dúvida que eu data, fiquei...
Sim, outra dúvida que eu fiquei ali é em relação à estrutura do artigo, que pelo modelo dele ali, ele fez corrido, a única coisa que ele separou foi uma introdução e no final lá as conclusões. Mas no modelo de artigo a gente pode separar por introdução, método, resultados e considerações finais, né? Tá. Ele fez por capítulos, tá? Ali ele fez por capítulos de Sim, conteúdo, que é um modelo tradicional teórico do direito. Aquele modelo que eu mandei para vocês, que tem introdução, métodos, resultados, etc., é um modelo que o BGEM lançou no ano passado e que, no final das contas, na banca, gente, os professores até criticaram, dizendo que para ciências sociais aplicadas, etc., não se utilizaria aquele modelo. Então, o que eu recomendo? Utilizem a subdivisão por capítulos, tá? tá. Coloquem metodologia, justificativa, estruturação em capítulos do artigo na introdução, tá? Uhum. Joguem isso tudo para a introdução e para o resumo, onde a gente vai colocar resultados, etc., porque não pegou. Vou te dizer assim, eu até fiquei na dúvida, depois até defendi um dos meus alunos que acabou utilizando esse modelo, e, e aí eles disseram, pois é, e tal. Só que assim, né, eles que encaminharam aquilo, mas, enfim, vamos utilizar o modelo de subdivisão em capítulos, tá? Então, por exemplo, sei lá, capítulo 1, a imputabilidade penal, capítulo 2, a aplicação da jurisprudência, sei lá, Uhum. capítulo 3, isso. Normalmente, isso foi boa a tua pergunta, dividir em 3 capítulos, tá? Não Tá. mais do que isso. É o mesmo formato que a gente já fez lá no projeto, jogar pro TCC2. E aí serve também para quem está fazendo TCC1, né? Para já estruturar e pensar seu sumário provisório com 3 capítulos, mais introdução no início e considerações finais no final, tá? Então, não fazer isso. Não pode misturar, tá? Não pode misturar autor data com notas de rodapé. A única exceção são as notas explicativas. Por exemplo, eu quero explicar, sei lá, coloquei lá uma referência e quero explicar o porquê dela, o porquê da utilização dela, algo que seja texto do próprio autor. Aí se faz por nota de rodapé, tá? Bem tranquilo. Outra questão também, gente, que tem aparecido bastante e que é importante vocês tomarem cuidado, quando vocês citam emendas de julgados, tá? Toda essa citação de julgados, ela não acontece da mesma forma que numa petição inicial, né? Que você coloca ela lá aparecendo no texto. Nunca. Então, vocês vão colocar, fazer a referenciação dela, ou até descrever algo sobre ela, e nota de rodapé e joga lá né, para efetivamente para a nota de rodapé. Por quê? Porque senão fica um texto gigante e aí parece que eu quero engolir páginas, né? Eu quero que meu trabalho chegue de uma vez no número de páginas. Então isso pega muito mal, tá? Outra coisa, vale por os dois aqui, TCC1 e TCC2. Cuidem o tamanho, a extensão das citações de vocês, tá? Não é um trabalho de vocês. Vocês estão pesquisando, vocês estão pensando em cima daquilo que os autores disseram. Temos que referenciar? Temos, mas a gente não pode também pegar uma página de um livro e daqui a pouco reproduzir no texto, tá? Então, cuidem muito isso, porque isso sim vai ser cobrado. Porque daí eles vão dizer, tá, mas você leu, você entendeu, ou você simplesmente colocou aqui esse pedaço e quase se apropriando aí da fala do autor. Então, isso é bem importante cuidar, tá? Para TCC2, eu sei que a gente não está nessa fase ainda, mas só para lembrar, para acender luzes, tá? Resumo, tá? A gente vai ter lá o título, no cantinho a gente vai ter o autor e a orientadora, e logo abaixo a gente vai ter o nosso resumo.
Nas bancas, gente, eu tenho visto os professores pegaram muito nessa questão do resumo, tá? E da introdução. Eu fiquei até impressionada, mas é importante a gente sinalizar. Por quê? Eles entendem que o resumo é uma e realmente é uma forma, da gente identificar efetivamente aquilo que o autor quer tratar, tá? Então cuidem, porque o resumo não é aquilo que eu acho do trabalho, etc. Não, o resumo é descrever o tema, a delimitação do tema daquele trabalho, depois descrever a metodologia utilizada de maneira breve, tá? E, por fim, descrever os resultados. Então, no resumo, tem que sempre constar, é claro que vocês vão fazer o resumo só lá em novembro, quando estivermos todos desesperados, mas já para sinalizar desde o início. Os resultados da pesquisa de vocês têm que aparecer no resumo, tá? Isso é fundamental. A gente precisa que ele apareça. Diga. Mas daí o resumo ele não vai ficar semelhante com a intro? Ele é semelhante, ele é quase um resumo da introdução. Sim. Eu fiquei com receio de acabar colocando quase a mesma coisa nos dois. Não, porque o resumo ele é bem mais conciso, tá? Tá. Ele é bem mais conciso, muito mais conciso. Mas ele tem muita coisa daquilo que está na introdução, sem problema nenhum. Por Na exemplo, a introdução você vai metodologia vai discorrer. estar nos dois. Oi? Por exemplo, a metodologia vai constar nos dois, tanto na intro como no resumo. Sim, sim, Tá. sim, vai constar nos dois. Só que aí no resumo, na introdução, você vai explicar a metodologia utilizada. A metodologia foi tal, método de procedimento foi tal, método de abordagem foi tal, por isso, por isso, por isso. No resumo, você vai resumir isso, vai enxugar isso, tá? Outra coisa que é bem importante no resumo, só para não esquecer, na introdução, desculpa, para não esquecer, descrever os capítulos. No capítulo tal, eu discorri sobre tal e tal questão, no capítulo tal, Então, isso é fundamental, porque daí, com isso, você já apresenta... Ai, tinha mais gente esperando. Você já apresenta o seu, né? Você já apresenta o seu trabalho, o que eu vou encontrar, tá? Na introdução também vai ter objetivo e justificativa. Então, tudo isso consta na introdução, mas a introdução é a última coisa que a gente faz, tá? Então, cuidem isso. Podem ir estruturando, ou para não esquecer e pontuando, podem, sem problema nenhum, mas deixem para fazer ao final, tá? Até porque vocês vão lembrar de um monte de coisas e mais, vocês vão ter um monte de questões que vão aparecer ao longo do caminho que vocês vão precisar, tá? É importante. O que mais? Pensar aqui. Falei dos modelinhos, falei disso. O ajuste de metodologia, tá, gente? Eu faço com vocês também individualmente, de acordo com aquilo que vocês me disserem, tá? Alguns a gente já ajustou, porque a gente já fizeram TCC1 comigo, outros a gente precisa ajustar individualmente, tá? Mas nessa primeira reunião individual é importante por isso, porque daí a gente vai ajustar o tema e ajustar o procedimento metodológico para vocês poderem seguir, tá? Isso é bem importante. E aí, claro, depois a gente ajusta também a nomenclatura, se está correto, se não está, se está adequado ou não está, para a gente poder delimitar bem certinho, tá? Até o formato de busca, enfim, o que a gente vai fazer efetivamente, tá? Que mais? Cuidem isso de espaço de tempo, né? Para que a gente possa estar sempre conectado e sempre fazendo trabalho. Já aconteceu em orientações, né, de colegas que acabaram deixando lá para o final, e aí se desesperaram, enfim, e isso acontece, isso é, né, humano, mas não é o ideal, tá? A gente não precisa dessa tormenta, a gente consegue fazer aos poucos, vocês irem me devolvendo e a gente conversando. Às vezes eu vou mandar o WhatsApp,
As que já foram minhas aqui sabem, eu vou mandar o WhatsApp, ou mandar mensagem de áudio, vou dizer, ó, isso aqui tu faz assim, isso aqui tu faz assado. Então, vamos nos conectando de todas as formas possíveis, tá? Não vamos ficar esperando, não, só quando a gente vê a prova presencial, ou não sei o quê. Porque é corrido, né, gente? É corrido para todo mundo, a gente sabe, e a gente precisa dar conta disso e fazer um bom trabalho, tá? E vai dar certo, tenho certeza disso. Não tenho dúvidas aqui que a gente tem um grupo excelente. Mas vamos ir fazendo essas trocas, por isso que eu peço sempre o WhatsApp dos alunos quando a gente inicia, para a gente poder já ter esse alinhamento. Tudo bem? Pode ser? Tá. Normalmente, e aí eu já abro para dúvidas, eu faço as reuniões nas sextas-feiras à tarde, tá? As reuniões online. Nessa semana e na semana que vem, eu vou mudar então para segunda-feira, e daí se a gente tiver necessidade na outra semana, a gente faz na segunda-feira de manhã também, porque eu não vou conseguir ter as sextas liberadas, tá? Nessas próximas semanas. Mas normalmente serão nas sextas à tarde, tá? Mas aí a gente vai encaixando um atrás do outro. Aí como é que eu faço? Você coloca o horário, eu coloco a janela de intervalo ali, olha, das 9h30 tal. Daí a gente bota 20 minutos para cada um e um atrás do outro no mesmo link. Daí só vão entrando nos horários de vocês, tá? Então, por exemplo, quem começar às 9, depois 9h20, depois... E aí vocês vão entrando e a gente vai conversando, tá? E daí já fico com essa janela para a gente ir trocando e fazendo os ajustes necessários. Vocês vão ver que ao longo do caminho vai chegar um ponto que vocês vão dizer, olha, basta eu mandar para a prof e eu já devolver via WhatsApp, tá tudo certo. Mas esse início a gente precisa conversar, tá? Então, esses primeiros passos, esse primeiro momento de alinhamento tem que acontecer. Depois vocês vão ver que é quase que automático. Vocês vão ir fazendo a pesquisa, eu vou dizendo, olha, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, e aí a gente vai conseguindo organizar, tá? Então, esse é mais ou menos o fluxo que a gente estabelece. Mas, nesse começo, é importante que a gente tenha esse alinhamento. Sobre bancas, pessoal, às vezes o pessoal fica angustiado e diz, já quero montar minha banca, etc. Pode, a gente pode conversar sobre bancas agora. Eu não recomendo, eu acho que a gente tem tempo, né? A não ser que seja um caso excepcional, eu quero que seja professor X, Y, Z, tá? Mas normalmente a gente já deixa mais ou menos alinhado com alguns professores de acordo com a temática. E aí a gente já se organiza, tá? Então não se preocupem, que ao tempo, né, de vocês terem entregue o trabalho, etc., a gente vai fazer uma reunião, a gente vai sentar, eu vou explicar para vocês como funciona a banca, como vocês vão se preparar, qual PPT vocês vão utilizar, se quiserem, né, qual o tempo que vocês vão ter, como vocês vão se posicionar. Então, não se preocupem agora com isso, tá? Se preocupem efetivamente com a pesquisa de vocês, com o trabalho e com as fontes que vocês precisarem, tá? Sobre bibliografia, a gente sabe que a gente tem muita coisa no Minha Biblioteca, tá? Mas que talvez não seja o suficiente. Na nossa biblioteca tem algumas coisas, mas eu acho que tem muita coisa desatualizada. Então tenham cuidado com isso também, tá? Até porque como a faculdade investiu na Minha Biblioteca, na biblioteca virtual, acabou ficando um pouco para trás, né, as obras físicas. Onde eu sei que tem obras boas, tá? E que vocês podem acessar, mas se eu não me engano, só no local, não podem retirar. Na PUC, a biblioteca da PUC é excelente, tá? Eu sei que tem como acessar. E também na biblioteca do Ministério Público. Não sei se vocês já foram ali nas Torres Gêmeas. Eu, por exemplo, utilizei muito ali uns tempos atrás, então foi bem bacana, assim, serviu bastante, porque eles têm a biblioteca muito atualizada. Então, se quiserem, se tiverem disponibilidade, se conseguirem ir pesquisar, fazer leituras lá, fiquem à vontade, tá? Porque daí isso também ajuda vocês. Mas, nas reuniões individuais, o que eu costumo fazer? A gente já senta, a gente já dá uma olhada na internet, eu já vejo alguns artigos para vocês, a gente já começa a delinear algumas coisas de bibliografia, tá?
Mas se vocês já tiverem algumas indicações, já tiverem algumas obras que vocês entendem e sejam relevantes, vocês já podem me mandar até no WhatsApp. Prof, essa aqui dá para usar? Prof, essa aqui é interessante. Daí a gente já vai validando, tá? Daí eu já vou validando, ok, essa não, etc. E a gente consegue já ir validando, tá? Dúvidas, dores, angústias desse primeiro encontro. Muitas. Não, Ok. até que eu tô tranquila, assim, eu só fiquei meio na dúvida, porque ali a prof comentou que o ideal seria 3 capítulos, né? No projeto, no TCC final. No TCC final, isso. Quer fazer uns quantos? Não, eu já que a gente vai. estruturei ele, daí passou um pouquinho. Passou um pouquinho, tem 6. Calma que mas a a gente gente conversa. vê depois Então, na a gente outra conversa. individual. A gente vai ter que dar uma funilada nesse tema. Nós vamos ter que diminuir ele. A gente vai ter que dar uma enxugadinha. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Vai ver que a gente vai fazer isso e vai dar tudo certo. Tá. Outra dúvida, só por conhecimento. Essa questão que tu comentou, que a banca tem batido bastante na tecla do resumo, é na parte final dos questionamentos que eles indagam no resumo? Sabe que até me surpreendi que não, porque o resumo ele vem no início, né, do artigo. Sim. E eles têm trazido muito isso, assim, que é bem uma questão de forma, sabe, do artigo científico. Isso é uma questão de forma. Isso raramente vinha, e dessa vez está vindo muito. Eu acho que é muito no sentido de pensar em publicação. Porque se você não tem uma estruturação de resumo, introdução, eu sei porque eu reviso artigos de revista, tanto da Cadepol quanto da revista da URGS, de Direito Penal. E a gente tem que revisar isso, é um dos itens de revisão, né? Resumo, introdução, etc. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Mas me surpreendeu porque, nossa, foi uma coisa muito incisiva, assim, nisso. E aí eu fiquei pensando, poxa, vamos lá, né? Vamos retomar isso, que é importante. Mas é tranquilo, tá? Não é nada que vocês não consigam estruturar, e isso é uma coisa bem final do TCC2. Não é nenhuma coisa para esse momento. Bem tranquilo. Tá? Vou deixar esse encontrinho gravado, que daí eu disponibilizo no grupo para os demais colegas também, tá? E aí, se puderem, colocando os horários ali, para a gente poder se encontrar e fazer esse alinhamento. De toda forma, aqueles que não puderem na segunda-feira, eu já vou pegar os projetos na segunda e vou mandar uns áudios para vocês sobre esse alinhamento, tá? Individualmente, pode ser? E daí a gente já começa a pensar, por exemplo, o projeto da Karine já tem um alinhamento, acho que já dá para tocar, enfim. Então, a gente vai falando por ali também para poder alinhar, pode ser? E daí eu acho que vocês já conseguem startar e não perder muito tempo também aí, tá bom? Prof, outra coisa. Eu comecei a mexer na parte dos julgados, pesquisar, fazer um filtro ali. Estou com um pouco de dificuldade de te ouvir. Não sei se é porque tá doido. Karine, eu acho que é porque tu tá logada 2 vezes, aí ele tá dando eco nos 2 áudios. Não aparece pra mim. Isso. Deixa eu ver. Pra mim não aparece. Eita. Eu vou botar pelo chat ali. Tá. Tu me manda, então, que daí eu te retorno. Pode me mandar no WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Combinado. Um abraço, gurias. Vou deixar gravadinho aqui. Beijo, pro. Beijão, Depois tu só dá um ok no grupo